Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu primeiro vídeo aqui neste canal e eu espero que todos vocês possam estar aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Meu nome é Guilherme, tenho 14 anos, meu sonho é ser um pregador. E hoje eu quero espalhar uma mensagem que anda ocorrendo muito com várias pessoas aí por fora, que é a questão de fugir do seu chamado. Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele já sabia quem nós seríamos, já sabia o que nós íamos fazer, já sabia as nossas escolhas. Ele nos escolheu desde o ventre materno de nossa mãe, para que nós possamos ir e dar frutos a Ele, como diz em João 15. Mas muitas pessoas que são escolhidas pelo Senhor continuam fugindo dEle, por vários motivos. O principal é o medo de ser rejeitado, de ser xingado, mas isso é totalmente normal, porque pessoas que pregam a palavra não são bem vistas pela sociedade mundana. E hoje eu quero falar um pouco sobre uma pessoa que fugiu de Deus, mas após uma oração se reconciliou com Ele e pregou, fez o que deveria ter feito desde o início, mas só fez isso depois que passou pela aprovação. Eu estou falando de Jonas, filho de Amitai. E eu quero ler aqui em Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Se você tem uma Bíblia em sua casa, perto de você, ou em seu celular, a minha tradução é a NVI, nova versão transformada. Então, se você tem uma Bíblia, leia juntamente comigo. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 4. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie seu julgamento contra ela. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caía uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Nesses primeiros 4 versículos nós vemos a chamada de Jonas, vemos Jonas indo na direção oposta, entrando em um barco, e o que Jesus fez, o que Deus fez com ele que estava querendo fugir do seu chamado. Jonas, ele foi escolhido por Deus para ser um profeta, que pregaria a cidade de Nínive, uma cidade que era a capital da Síria. A Síria era um país de guerra, um país fortemente, que tinha muitos militares, um país fortemente armado na época, que tinha o objetivo de dominar todo o povo à sua volta. E este povo tinha como prioridade Israel, que esse também estava ao redor da Síria. E com isso houve muitas guerras, houve muitas dificuldades, muitas mortes, até mesmo a destruição de uma cidade do povo do norte, Samaria, que muitos morreram, muitos foram capturados e levados como prisioneiros para a Síria. Por isso que eles não eram muito bem, por isso que eles eram totalmente inimigos. E Israel não gostava da Síria. E Jonas, sendo israelita, o mais lógico é que ele não queria ir, queria ver a destruição daquele povo. E também queria ver o caos. Não queria que aquele povo pecador sobrevivesse. Porque Jonas sabia que Deus era um Deus que demora a se irar e muito paciente e amoroso. E Jonas fugiu, foi para um porto chamado Jope, comprou uma passagem para Tarsis, uma cidade longe,
uma cidade muito longe, na direção totalmente contrária ao seu objetivo, que era Nínive. Porém, o Senhor, que é onisciente e onipresente, sabia que isso iria acontecer e enviou uma tempestade sobre o mar, tão poderosa, tão violenta, que o barco estava prestes a se despedaçar. E os marinheiros, os capitães, as pessoas que estavam naquele barco se desesperaram. Não queriam afundar, não queriam morrer. Começaram a jogar coisas para fora do barco para fazer com que ele fique mais leve. E onde estava o bonitinho de Jonas estava dormindo no porão, escondido. Porque ele sabia que tudo isso estava acontecendo porque a culpa era dele, de ter fugido do Senhor. E todo mundo no desespero, todo mundo jogando coisa para fora, jogando caixa, jogando a sua bagagem. E o capitão do navio chega a Jonas e... Jonas, por que tu está dormindo? Tu não consegue perceber, tu não consegue ver, ouvir que tem pessoas gritando, pessoas se desesperando. Por como é que tu consegue dormir? Levanta e vai orar ao teu Deus. Porque o povo também estava orando aos deuses dele. Mas nós sabemos que só existe um Deus que pisou nesta terra e que vive até os dias de hoje. Após Jonas levantar, a tripulação tirou na sorte quem tinha ofendido os deuses. Porque eles estavam tão irados que mandaram aquela chuva. E a sorte caiu em Jonas, um unidunité, e caiu em Jonas. Perceba que quando Deus quer que nós façamos a obra dele, ele usa todas as circunstâncias para nos fazer voltar. Após isso, perguntaram a Jonas: quem é você? Qual é a sua profissão? Qual é a sua nacionalidade? De onde você vem? Jonas respondeu: sou um hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando viram isso, pois Jonas havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Ou seja, Jonas tinha contado àquelas pessoas que ele era o culpado, porque tinha contado que estava fugindo do Senhor. Após perceberem isso, começaram a falar: será que a gente joga ele? Será que a gente joga? Não, mas a gente vai ficar culpado, porque ele vai morrer. Jonas falou: eu sou o culpado, joguem-me no mar, e no mesmo instante a tempestade vai se acalmar. E assim fizeram. Após lançar Jonas no mar, instantaneamente a tempestade se acalmou. Perceba no versículo 16: espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Até mesmo na desobediência, Deus nos usa para ganhar almas. Até mesmo quando estamos planejando fugir, Deus nos usa para ganhar almas, como fez com Jonas, porque perceberam que só Deus tem poder, e com isso fizeram um compromisso de servi-lo. Após Jonas cair no mar, ficou em uma barriga de um peixe que Deus permitiu que o engolisse por 3 dias e 3 noites. Após perceber que estava totalmente preso lá dentro da barriga do peixe, já estava provavelmente passando fome, sede. Então Jonas, dentro do peixe, orou ao Senhor. Quando nós oramos verdadeiramente, pedimos perdão a Deus, Ele faz coisas poderosas. Deus age poderosamente quando nós oramos pedindo perdão e nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados. Jonas orou pedindo perdão, o adorando, e falou que oferecerei sacrifícios a ti com cânticos e gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente o Senhor, do Senhor vem o livramento. Após Jonas orar com a alma, com o espírito, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, ordenou que o peixe o vomitasse na praia. Após isso, após Jonas ter desobedecido, após Jonas ter fugido, após Jonas ter entrado na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites, finalmente ele decide obedecer. E ele foi. O Senhor o chamou pela segunda vez.
apronta-te, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Jonas obedeceu, foi à cidade, pregou. A cidade era tão grande que demoraria 3 dias para ser percorrida a pé. E Jonas pregou. Há 40 dias, se não se arrependerem de seus pecados, ó povo pecador, vocês serão fulminados pelo Senhor. Só que diferente de Sodoma e Gomorra, esse povo aqui ouviu. E o rei transmitiu uma mensagem ao seu povo. Olha aqui o que ele escreveu. Olha aqui o que o rei transmitiu. Ó. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Após Jonas ter pregado, ter obedecido, aquilo que o Senhor queria que acontecesse, aconteceu. O povo se arrependeu. Porque ele não queria destruir nenhum povo, ele não queria destruir ninguém. Ele queria que o povo se arrependesse. Mas caso o povo não se arrependesse, eles seriam totalmente fulminados. Mas o povo se arrependeu. E com isso o Senhor os perdoou. O Senhor voltou atrás com a sua palavra e não os destruiu. Mas Jonas, que queria ver a destruição daquele povo, por ser um povo que ele não gostava, por ser um povo pecador, começou a reclamar, aborrecido com Deus. Começou a reclamar: Senhor, por que o Senhor não o destruiu? O Senhor sabe como eles são pecadores, como eles são pessoas horríveis, que fazem coisas péssimas. Por que o Senhor deu mais uma chance a eles? Por que o Senhor não os destruiu agora? Mas sabe por que não? Porque Deus é misericordioso. Talvez você possa pensar: Senhor, tem uma pessoa que me faz tanto mal, Pai. Eu não quero mais perdoar ela. Todo dia eu perdoo, todo dia eu perdoo. Todo dia eu deixo de lado, mas é todo dia, Senhor, eu não quero mais perdoar ela. Já pensou se Deus fosse assim com você? Pensou se Deus, com o passar do tempo, de tanto que você erra, de tanto que nós erramos, falasse: eu não vou mais te perdoar? Já pensou porque nós erramos todo dia, somos pecadores, somos falhos? Já pensou algum dia Deus fala assim: daqui para frente eu não vou mais te perdoar, daqui para frente eu te entrego as tuas próprias concupiscências? E Jonas não sabia que o que realmente Deus queria era perdoar aquele povo. Mas Deus só nos perdoa a partir do momento que nós deixamos o velho homem para trás. Após Jonas reclamar, Deus foi tão misericordioso que uma planta o servia como proteção do sol. Mas após ele começar a reclamar, Deus permitiu que um bicho comesse aquela planta, aquela árvore. E Jonas ficou irado: Senhor, e agora? Como é que eu vou me proteger desse sol? E Deus falou: você se preocupa com uma árvore que você nem plantou, não teve nem o trabalho de regar, não teve nem o trabalho de colocar semente na terra. Você se preocupa mais com ela do que 20.000 pessoas que iriam ser mortas, mas decidiram fazer o certo. Jonas se preocupava mais com uma coisa que ele achava que era certo, não com aquilo que era verdadeiramente certo aos olhos do Senhor. Jonas, ele é um exemplo de como fugir de nosso chamado nos traz consequências. E como a misericórdia do Senhor é infinita para com seu povo. Infelizmente, hoje vemos muitos jovens, muitas meninas, muitos meninos, muitos adultos, senhoras, falando: não, pai, eu não quero pregar. Para que pregar?
Esse povo não tem mais salvação, Senhor. Mas ainda tem. Você será o mensageiro. Quem convence é o Espírito Santo. Pessoas estão fugindo do seu chamado porque estão com medo de serem excluídas. Muitas pessoas preferem fugir e desobedecer. Mas a narrativa de Jonas nos mostra que Deus não desiste, mesmo nós não merecendo. Nós não merecemos nada que Ele nos dá. Não merecemos o pão que comemos, não merecemos a casa que temos, não merecemos a família, mesmo que ela seja uma família difícil de se lidar. Nós temos uma família, nós não merecemos ela. Nós merecemos, sabe o que? Cruz. Nós merecemos estar na cruz. Nós merecíamos estar naquela cruz. Mas por amor de mim e por amor de você, Jesus se entregou no nosso lugar. E pessoas têm medo de serem rejeitadas por amigos. Pessoas têm medo de ser rejeitada por pessoas que ela conheceu durante a caminhada da vida. Preferem obedecer aos amigos. Preferem ser mais próximas dos amigos que a levam para o mau caminho do que ser mais próxima de Jesus. Fugir do chamado. Mesmo quando nós fugimos, pessoas fogem porque tem medo o porquê pregar, eu não sei falar, igual Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias e começou: Senhor, como é que eu vou pregar? Eu sou uma criança. Não era criança, Jeremias já tinha lá para os seus 20 anos. Jeremias, Senhor, como é que eu vou pregar? Eu sou só uma criancinha, eu não sei falar. A Bíblia vai relatar que nesse mesmo instante o Senhor tocou em minha boca e falou: agora eu coloco as minhas palavras na tua boca. Foi exatamente assim também, sabe com quem? Com Isaías. Senhor, diante de ti, ai de mim, um homem de lábios imundos, que vive com um povo de lábios impuros. Neste momento, um dos serafins pegou uma brasa numa tenaz e encostou a brasa em minha boca. E falou: a partir desse momento, as tuas iniquidades foram perdoadas, os teus lábios foram limpos. E no mesmo instante Deus falou: quem enviarei para falar com este povo? Isaías, sem pensar duas vezes: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pessoas falam: eis-me aqui na igreja. Pessoas cantam: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Canta, chora com esses hinos, mas quando chega a hora de pregar, desiste. Quando chega a hora de falar de Jesus pro amigo, tem medo. Estão como Jonas. Preferem fugir do que obedecer. Preferem correr do que obedecer a Deus. O coração está cheio de hipocrisia, porque na igreja cantam que querem pregar, mas quando chega a hora de pregar, na escola, na rua, não pregam. Querem holofotes, querem fama, mas não conseguem enxergar que tem um amiguinho precisando de uma palavra. E você que tem conhecimento não quer pregar. Infelizmente, isso está se tornando muito real. Mas nós não podemos deixar assim. Pare de fugir do seu chamado. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus, Ele nos tirou da lama, nos tirou do vale, nos limpou com o seu sangue, para que nós possamos espalhar a mensagem dele. Enquanto você aí
no conforto da sua casa, tenha a oportunidade de ler as Escrituras Sagradas, tenha um aparelho que você pode estudar, pode ver videoaulas, pode ler livros. Provavelmente o seu pai, sua mãe é cristã, tem livros em casa, mas prefere ficar rolando feed de Instagram, TikTok, vendo vídeos imorais. Preferem dar ouvidos a pessoas que não têm conhecimento básico, só fala aquilo que vem à telha. Preferem ouvir uma palavra mentirosa que é confortável aos seus corações do que ouvir uma palavra que confronta, mas que transforma as vidas. Então, que você possa ser a diferença neste mundo. Abrace o seu chamado. Abrace. Se Deus te chamou, se Deus vai te levantar, ou se já te levantou para pregar, pregue, estude. Se Deus te levantou, te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou até mesmo para evangelizar, para servir, faça com amor. Faça com amor. Aproveite enquanto ainda há tempo. Invocai-o enquanto ainda se pode achá-lo. Porque haverá um tempo que não poderemos mais. Tentaremos, mas não encontraremos. Não faça como Jonas. Não obedeça por ser segunda opção. Que a primeira opção seja sempre obedecer. E a segunda, continuar obedecendo. Porque você é só um instrumento. Quem faz a obra é Deus. Quem te usa é Deus. Quem coloca as palavras na sua boca é Deus. Quem te dá a mensagem é Deus. Quem te dá o louvor é Deus. Quem te sustenta é Deus. Não é o homem que te sustenta. É o Todo-Poderoso e Consumador da nossa fé. Continue. Se você já serve, mas está pensando em parar, não pare. Pode estar na luta, na dificuldade. Não pare. Continue. Seja firme. Fique firme. Ore. Faça como Jonas. Talvez você esteja passando pelo vale, pela dificuldade. Jesus, quando ia ser crucificado, foi para o Getsemane. Senhor, se for possível, aparta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ore, apenas ore. Porque eu sei que Deus tem planos grandiosos na sua vida. Abrace o seu chamado de corpo e alma. Abrace com toda a sua força. Você vai ser rejeitado, vai se sentir sozinho, vai chorar, vai chorar pedindo perdão porque pecou, vai. Mas vai valer a pena, meus irmãos. Vai valer muito a pena quando nós vemos a face do nosso noivo lá no céu. Vai valer a pena. Não pensem que você vai ser a perfeitinha. Não pense que só porque você vai abraçar o seu chamado que vai ser tudo as mil maravilhas. Não pense que todos vão te aceitar, porque não vão. Não pense que as pessoas vão te elogiar toda hora. Não vão. Jesus foi perseguido. Jesus foi morto pelas mãos dos homens. Os apóstolos foram perseguidos e mortos. Muitos cerrados ao meio. Muitos mortos de espada. Mas permaneceram firmes até o fim. E agora
estão apenas esperando o toque da trombeta para subir para os céus. Faça a obra de Deus com amor. Pregue com amor as Escrituras. Cante com amor as canções. Cante com amor a Jesus. Porque, como eu já disse, eu vou repetir. Ele é o que capacita. Ele nos deu o capacitador, que é o Espírito Santo. Ele é quem usa. Ele é quem transforma. Ele é quem reveste de poder. Então continua firme, meu irmão, minha irmã. Abrace o seu chamado. Evangelize na sua escola, jovem. Evangelize no seu trabalho, adulto. Fale de Jesus para os seus amigos, seus colegas. Faça o IT de Jesus. Faça o seu chamado aonde você estiver. Pessoas têm pessoas pensam que fazer missão é ir para outro estado, ir para outro país, ir para outro continente, mas não. O seu campo missionário pode ser a sua escola, pode ser o seu trabalho. Apenas continue firme, que Jesus está com você. Quando se sentir sozinho, Jesus está com você. Quando se sentir triste, Jesus está com você. Jesus, Ele está conosco. Ele permitirá que sofremos. Ele permitirá que choremos. Mas Ele ainda vai estar conosco. Como Ele permitiu que Jonas fosse engolido por uma baleia. Perdão, grande peixe. Eu não sei qual é o peixe, mas eu vou falar grande peixe, porque assim está na Bíblia. Ele permitirá que você sofra. Ele permitirá que você chore. Por quê? Porque é quando estamos sozinhos, é quando estamos tristes, que Ele nos mostra que somos totalmente dependentes dEle. É quando estamos nos nossos momentos mais vulneráveis que nós percebemos que somos totalmente dependentes daquele que nos fortalece. É só Ele, irmãos. É só Ele. Que se você está fugindo do seu chamado, pare de fugir agora. Abrace Ele com todas as forças, porque Deus te chama e quer te usar. Que por meio dessa palavra você possa ser preenchida, que você possa ser usada, que você possa ser despertada. Muito obrigado por ouvir até aqui. Que Deus te abençoe e te use poderosamente. Muito obrigado. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, para que ainda mais pessoas possam ouvir isso. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém.